Na vida, todos nós enfrentamos desafios. É inevitável. Há momentos em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. Desafios financeiros, problemas de saúde, conflitos nos relacionamentos, incertezas sobre o futuro. E em meio a tudo isso, o coração se aperta, a mente não para, o medo paralisa e as preocupações se acumulam como uma tempestade silenciosa dentro de nós. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja tentando ser forte, sorrindo por fora, enquanto por dentro se sente cansado, frustrado, até sem forças. E sabe, está tudo bem se sentir assim. Somos humanos. Mas o que não podemos esquecer é que não estamos sozinhos. Hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar um caminho, sem promessas vazias, mas firmado em algo que nunca falha, os princípios eternos de Deus. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos, mensagens feitas para te lembrar, semana após semana, que você não está sozinho. Deus está contigo, e mesmo que você não veja agora, Ele está cuidando de tudo. A Bíblia nos lembra, vez após vez, que viver com o coração inquieto não é o plano de Deus para nós. Pelo contrário, Ele nos chama a descansar, a entregar, a confiar nele com toda a nossa alma. Um exemplo poderoso disso está em Filipenses 4, 6, 7, onde lemos: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus." Essa não é apenas uma frase bonita. É uma chave espiritual profunda que pode transformar a maneira como você lida com a vida, com os desafios e com suas emoções. E é exatamente sobre isso que vamos falar neste vídeo. Hoje eu quero te conduzir por um caminho de revelação e cura interior. Vamos conversar com o coração aberto sobre o que realmente significa confiar em Deus, como você pode cultivar essa confiança nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. Vamos refletir juntos sobre como essa fé viva pode transformar sua maneira de pensar, sentir e agir. Esse vídeo será dividido em partes para que, passo a passo, você possa aplicar esses princípios no seu dia a dia. Nada complicado, nada distante. Só verdades simples, profundas e cheias de poder, como tudo o que vem do coração de Deus. Se você está se sentindo sobrecarregado, esgotado ou até mesmo perdido, fique aqui comigo. Essa mensagem é para você. Você não precisa mais carregar esse fardo sozinho. Há um caminho de leveza, propósito e paz. E ele começa quando você escolhe confiar de verdade. Eu te convido a embarcar nessa jornada. Ao final dela, meu desejo é que você se sinta mais forte, mais em paz e mais perto de Deus do que nunca. Para começar, vamos falar sobre o que significa confiar em Deus. Confiar em Deus não é apenas uma frase de consolo que dizemos nos momentos difíceis. É uma decisão de alma. Um posicionamento interno que diz: mesmo sem entender, eu escolho acreditar que Deus está no controle. É fácil falar sobre confiança quando tudo vai bem, mas confiar de verdade é quando, no meio da dor, da incerteza e do silêncio, você continua crendo que Ele está agindo, mesmo que você não veja nada mudando ainda. Pense por um instante. Imagine-se em um barco, em alto mar, sendo sacudido por uma tempestade intensa. As ondas são violentas, o céu escuro, o medo bate forte. Você pode entrar em pânico, tentar controlar a direção do barco, se desesperar. Ou pode escolher confiar no capitão, aquele que conhece as águas, que já enfrentou muitas tempestades e sabe exatamente como te levar com segurança até a terra firme. Confiar em Deus é isso. É reconhecer que mesmo nas horas mais sombrias, você não está só. Deus está à frente, guiando, protegendo, fortalecendo. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Ele continua sendo Deus,
e nada escapa das suas mãos. Na Bíblia, vemos essa confiança viva em ação. Moisés, diante do impossível, confiou e viu o mar se abrir. Davi, com uma fé maior que o medo, derrotou o gigante. E esses não são apenas relatos antigos, são lembretes eternos de que quem confia em Deus nunca está em desvantagem, mesmo diante do impossível. Então, o primeiro passo dessa jornada é esse: entender que confiar em Deus não é se conformar, é se posicionar espiritualmente, é dizer com fé: seja o que for, eu sei que Deus está comigo, e isso basta. Vamos seguir juntos, aprofundando cada vez mais essa confiança. Porque quando você entende quem está no controle, tudo muda. Mas como a gente desenvolve essa confiança em Deus no dia a dia, é aqui que entra algo fundamental: a fé. E fé não é apenas acreditar que Deus existe, é algo muito mais profundo. É confiar no caráter dele, é acreditar que mesmo quando tudo parece fora do lugar, Deus continua sendo bom, continua te amando e continua com um plano perfeito para a sua vida. A fé é o alicerce da confiança. É ela que sustenta o coração nos dias em que tudo parece desabar. E como fortalecê-la? Como cultivar essa fé viva e constante? Um dos primeiros passos é a oração. Orar não é só pedir. Orar é conversar com Deus, é abrir o coração, compartilhar suas dores, seus medos, suas dúvidas, mas também é silenciar para ouvir. É nesse espaço sagrado que você começa a sentir a presença dele, a voz suave que acalma, a paz que preenche. E quando você ora, mesmo sem ter todas as respostas, algo dentro de você muda. A ansiedade dá lugar à confiança. Outro pilar essencial é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é alimento para a alma, é direção no meio da confusão, é consolo no meio da dor. Quando você mergulha nas Escrituras, você encontra promessas vivas. Encontra relatos de pessoas que, como você, enfrentaram dúvidas, medos e desafios e escolheram confiar. A cada leitura, seu espírito é fortalecido e sua mente renovada. Mas entenda, confiar em Deus é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Vai exigir tempo, constância e paciência. Haverá dias em que confiar será natural e outros em que você vai precisar lembrar sua alma de quem está no controle. E tá tudo bem, porque cada pequeno passo na direção da confiança é um passo mais perto de uma vida leve, plena e cheia da paz que só Deus pode dar. Você não precisa ser perfeito, só precisa continuar caminhando com fé. Agora que entendemos o que significa confiar em Deus, chegou a hora de levar essa confiança para a vida real, para o cotidiano, para os detalhes que compõem o nosso dia. Por quê? Fé não é algo que usamos só quando tudo desaba. Não é um botão de emergência. A fé precisa caminhar com a gente todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. E uma das formas mais poderosas de praticar essa confiança é através da gratidão. A gratidão tem o poder de mudar completamente a forma como enxergamos as situações. Ela nos tira do foco da escassez e nos leva para o olhar da abundância. Quando escolhemos agradecer pelo que já temos, em vez de nos afundarmos em reclamações sobre o que ainda falta, estamos na prática dizendo a Deus: eu confio, eu sei que o Senhor cuida de mim. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, nos orienta com clareza: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Isso não significa fingir que está tudo bem o tempo todo, nem agradecer pelas dificuldades em si, mas sim encontrar, mesmo em meio ao caos, motivos reais para louvar, porque sempre há algo para agradecer. Sempre. Imagine que você está vivendo um dia especialmente difícil. Tudo parece estar dando errado.
Pressão no trabalho, conflitos familiares, cansaço emocional. O natural seria se deixar levar pelo desânimo. Mas e se, no meio disso tudo, você parar por um momento, fechar os olhos e olhar ao redor? Você ainda está respirando. Talvez o sol esteja brilhando lá fora. Talvez alguém tenha te enviado uma mensagem carinhosa. Ou você tenha um lar seguro, um alimento simples na mesa. São pequenos sinais, pequenas bênçãos, pequenas lembranças de que Deus está presente mesmo nos dias nublados. E quando você começa a agradecer, algo muda por dentro. Sua mente clareia, o coração acalma, e aquela paz que vem do alto começa a preencher tudo. Porque onde há gratidão, há confiança. E onde há confiança, há liberdade. Outro aspecto essencial da vida de fé é a obediência. Obedecer a Deus é um reflexo direto da nossa confiança nele. É dizer, com atitudes, eu acredito que os teus caminhos são melhores que os meus. Em Provérbios 3, 5, 6, a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nem sempre obedecer é fácil. Às vezes, o que Deus pede desafia nossa lógica ou nos tira da zona de conforto. Mas é aí que a fé se torna real, quando seguimos mesmo sem entender completamente. Pense em Abraão. Deus o chamou para deixar tudo e ir rumo ao desconhecido. Ele não tinha todas as respostas, mas confiou. E foi grandemente recompensado. Na prática, obedecer pode ser agir com honestidade, perdoar, ajudar quem precisa ou até tomar decisões difíceis, como sair de algo que Deus já mostrou que não te faz bem. Obediência é fé em ação. E Deus sempre honra quem escolhe confiar. Também é essencial caminhar junto com uma comunidade de fé. Deus não nos chamou para vivermos sozinhos. A comunhão com outros crentes nos fortalece, nos encoraja e nos ajuda a crescer. Quando oramos juntos, compartilhamos nossas lutas e vitórias. E isso nos lembra que não estamos sós. A Bíblia diz em Hebreus 10, 24, 25, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, mas encorajemo-nos uns aos outros. Estar cercado de pessoas que compartilham a mesma fé nos dá suporte nos dias difíceis e celebração nos dias bons. Fé também se fortalece na unidade. Viver uma vida de confiança em Deus é um caminho que envolve gratidão, obediência e comunhão. E mesmo que essa jornada exija entrega e constância, ela também traz recompensas preciosas: paz, alegria, direção e um coração cheio de propósito. Agora vamos falar sobre um dos maiores desafios do dia a dia: a ansiedade. Ela pode vir de vários lados. Preocupações com o futuro, problemas financeiros, questões de saúde, conflitos pessoais. A verdade é que a ansiedade faz parte da experiência humana. Mas a boa notícia é que a fé pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentá-la. Primeiro, é importante lembrar: sentir ansiedade não significa falta de fé. É uma reação natural diante da incerteza. Mesmo pessoas firmes espiritualmente passam por isso. A diferença está em como escolhemos lidar com ela. A oração é nossa conexão direta com Deus. Quando o coração aperta, quando a mente não para, a melhor coisa que podemos fazer é levar tudo a Ele. Não existe nada grande ou pequeno demais para Deus ouvir. Orar é entregar, é confiar, é permitir que Ele acalme a tempestade dentro de nós. A gratidão também tem um papel fundamental. Quando agradecemos, mesmo em meio às preocupações, algo muda dentro da gente. O foco sai do que está faltando e se volta para o que já temos. E isso traz leveza e abre espaço para a paz. Porque a paz de Deus é diferente da paz do mundo. Ela não depende de circunstâncias favoráveis.
É uma paz que guarda o coração, mesmo quando tudo à volta parece fora de controle. Uma paz silenciosa, profunda, firme, que nasce da confiança de que Deus está cuidando de tudo. Outro ponto essencial que precisamos lembrar é que a ansiedade, muitas vezes, nasce do nosso desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. Queremos entender tudo, prever tudo, garantir que tudo vai dar certo. Mas a vida raramente nos dá esse tipo de segurança, e é justamente nessa tentativa de controle que a ansiedade se instala, quando tentamos carregar sozinhos o peso do futuro, como se dependesse só de nós. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, nos ensinou a olhar para o presente com mais leveza. Em Mateus 6,34, ele disse: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal." Esse versículo não é um simples conselho, é um convite profundo à libertação. Jesus nos chama a viver um dia de cada vez, com confiança, com entrega, com a certeza de que Deus já está no nosso amanhã. Isso muda tudo, porque quando confiamos de verdade, não precisamos mais viver como se tudo estivesse sob nossa responsabilidade. Podemos respirar fundo, soltar o controle e descansar no fato de que há um Deus cuidando de cada detalhe, mesmo dos que a gente ainda nem imagina. É claro que não é fácil. Às vezes, a espera angustia. O silêncio de Deus parece longo, e o ainda não machuca. Mas mesmo nesses momentos, Ele está agindo. E é exatamente por isso que agora vamos nos aprofundar em um aspecto fundamental da vida com Deus: a paciência e a compreensão do tempo dele. Porque confiar em Deus também é saber esperar com fé. É acreditar que o tempo dele não falha e que tudo acontece exatamente quando deve acontecer. O tempo de Deus, talvez esse seja um dos maiores testes da nossa fé. Vivemos numa geração marcada pela pressa. Tudo é instantâneo. Respostas rápidas, soluções imediatas, recompensas sem demora. Nos acostumamos a querer tudo para ontem. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, o coração se inquieta, a dúvida aparece, a ansiedade aumenta. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E o tempo dele, ainda que pareça demorado aos nossos olhos, é sempre perfeito. Em Isaías 55:8-9, o Senhor nos lembra: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos." No Dumorn: "Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos." Essa é uma verdade que nos desafia, mas também nos consola. Porque mostra que, mesmo quando não entendemos o porquê da espera, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele enxerga o que a gente ainda não vê. A paciência, nesses momentos, é mais do que uma virtude. É uma expressão profunda de confiança. Esperar não significa que nada está acontecendo. Significa que algo está sendo construído por Deus no invisível. Vamos lembrar de alguns exemplos marcantes na Bíblia. Abraão e Sara esperaram por décadas até que o tão sonhado filho, Isaque, finalmente nasceu. José, traído e injustamente preso, passou anos no anonimato antes de ser exaltado como governador do Egito. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Em cada um desses casos, a espera teve um propósito. Deus não estava apenas adiando, Ele estava preparando corações, amadurecendo a fé, moldando o caráter, abrindo portas invisíveis, porque há coisas que só são reveladas no tempo certo. E Deus não se atrasa. Então, se você está esperando, não desanime. A espera não é castigo, é cuidado. E pode acreditar, enquanto você espera, Deus trabalha.
Às vezes em silêncio, às vezes devagar, mas sempre com perfeição. Mas como viver na prática essa confiança no tempo de Deus? Existem atitudes simples que nos ajudam a manter a fé firme enquanto esperamos. Primeiro, é importante reconhecer que a espera tem propósito. Deus usa esse tempo para nos moldar, fortalecer e preparar. Em vez de perguntar, por que está demorando? Pergunte, o que posso aprender aqui? Esperar com esperança também faz toda a diferença. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Confie no invisível e celebre cada pequeno sinal de cuidado. Além disso, pratique a paciência ativa. Não é ficar parado, mas seguir fazendo o bem, sendo fiel, servindo e crescendo enquanto Deus trabalha. Caminhar com uma comunidade de fé também fortalece. O apoio mútuo renova as forças e nos lembra que não estamos sozinhos. E por fim, alimente sua alma com as promessas de Deus. A palavra é fonte de esperança e nos lembra que o tempo dele é perfeito, mesmo quando ainda não entendemos. Agora que refletimos sobre o tempo e a paciência, vamos falar de uma chave que sustenta tudo isso: a oração. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos para fortalecer nossa confiança em Deus. Ela não é apenas uma prática religiosa, é um encontro sagrado entre o nosso coração e o coração do Pai. Muitas vezes, pensamos na oração apenas como um momento de pedir, apresentar nossas dores, necessidades, sonhos e angústias. E sim, Deus se importa com tudo isso. Ele quer ouvir cada detalhe. Mas a oração vai muito além. Ela é relacionamento, intimidade, alinhamento. Orar é conversar com Deus, mas também é abrir espaço para que Ele fale conosco. É um diálogo, não um monólogo. Assim como numa amizade verdadeira, não se trata apenas de falar, mas também de ouvir, de sentir, de estar presente. Deus deseja se comunicar com você. Deseja guiar seus passos, consolar sua alma, trazer respostas, fortalecer a sua fé. Mas para isso é preciso criar esse espaço de escuta interior. Às vezes, ele fala através da sua palavra. Às vezes, através da paz que invade o peito. Às vezes, através de um silêncio que cura mais do que 1000 palavras. A Bíblia é uma das formas mais claras pelas quais Deus fala conosco. Ao meditar nas Escrituras, o Espírito Santo revela direções, respostas e promessas que fortalecem a alma. E mesmo no silêncio, quando tudo parece quieto, Ele está ali, presente, agindo, trabalhando. Então, ao orar, fale com sinceridade. Despeje tudo diante dele, mas depois pare, respire, fique em silêncio e ouça, porque Deus ainda fala com aqueles que estão dispostos a escutar. A oração também é um refúgio poderoso em tempos de ansiedade, medo e estresse. Nos momentos em que o coração está pesado, quando a mente parece não silenciar, a oração se torna um lugar de descanso. Um abrigo onde podemos ser totalmente sinceros, vulneráveis e reais diante de Deus, sem máscaras, sem julgamentos. Filipenses 4, 6, 7 nos traz uma promessa que renova a alma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é uma emoção passageira, é uma presença real que invade o nosso interior quando entregamos a Deus o que não conseguimos carregar sozinhos. Cada vez que levamos nossas angústias em oração, estamos dizendo: Senhor, eu confio, está nas tuas mãos. E Deus honra essa entrega. Ele acolhe, responde, sustenta. Uma prática simples, mas transformadora, que pode ajudar nesse processo, é manter um diário de oração. Escreva suas conversas com Deus. Coloque no papel suas dores, dúvidas,
agradecimentos e pedidos. Depois, registre também as respostas, os sinais, os livramentos, as pequenas vitórias. Com o tempo, esse diário se torna um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Um lembrete visível de que Ele ouve, age, cuida, sempre. Quanto mais oramos e percebemos a mão de Deus agindo, mais a nossa fé se fortalece. Mesmo quando as respostas não chegam da forma que esperávamos, só o fato de entregarmos nossas aflições a Ele já nos aproxima da Sua presença, nos traz alívio e renova a confiança. A oração não é só sobre receber respostas, é sobre intimidade com o Pai. E essa intimidade transforma tudo. Lembre-se de Daniel. Mesmo diante da ameaça real de ser lançado na cova dos leões, ele não parou de orar. Sua constância diante do perigo foi um testemunho poderoso de fé viva e corajosa. Daniel não orava apenas quando precisava de livramento. Ele orava porque amava estar na presença de Deus. E foi essa fidelidade silenciosa que o sustentou e o livrou. Orar em comunidade também tem um poder especial. Jesus nos afirmou, em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando nos unimos em oração com outras pessoas, nosso espírito se fortalece e também fortalecemos uns aos outros. Seja em um grupo de oração, com um parceiro de fé ou em encontros simples de partilha, dividir fardos e orar juntos é uma das formas mais belas de experimentar a presença real de Deus. Há um ingrediente essencial que não pode faltar em nossas orações: a gratidão. Agradecer abre os olhos da alma. Quando oramos com um coração grato, mesmo no meio da luta, começamos a enxergar todas as formas em que Deus já está cuidando de nós. A gratidão muda a perspectiva. Ela nos tira do foco do que está faltando e nos conecta ao que já está florescendo. Nos faz lembrar de tudo o que já foi vencido, de quantas vezes Deus nos sustentou e de como Ele tem sido fiel sempre. Então, hoje, eu te convido a dar mais um passo, mesmo que pequeno. Não se preocupe, confie, ore, espere, agradeça. Deus está cuidando de tudo, até mesmo daquilo que você ainda nem percebe que precisa, até mesmo do que hoje parece fora do lugar. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que Ele esteve com você o tempo todo, guiando, protegendo, preparando e surpreendendo. Então, se essa mensagem tocou seu coração, feche os olhos por um instante e ore comigo, em silêncio, aí onde você está. Senhor, hoje eu escolho agradecer. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo, eu confio no Teu tempo, no Teu cuidado e no Teu amor. Me ensina a ter um coração grato, em todo o tempo. Amém. Se essa oração fez sentido para você, comente aqui embaixo. Eu escolho agradecer antes de ver. Vamos juntos criar um ambiente de fé e gratidão nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda a continuar espalhando mensagens que fortalecem, despertam e transformam. E lembre-se, quando você muda, o céu muda o seu cenário. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.